vamos ao que interessa. Bem, então vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, abra o áudio e fale, porque eu não estou conseguindo vê-los, tá bom? Deixa eu aumentar. Se alguém tiver o áudio bacana aberto aí, e alguém quiser fazer alguma pergunta, pergunte, tá bom? Vamos fazer as questões para que vocês possam ficar cada vez melhores, tá certo? Isso. Então, no caso aí, nós já fizemos algumas questões em sala de aula, não foi? Se eu não me engano, fizemos a 1, a 2, a 3, a 4. É isso mesmo? Vê se é isso. Beleza. Aí é que está a questão. A gente vai precisar para 10 outros. Você vai me falando que está faltando. Essa número 5 foi feita? Acho que não, né? Então, vamos lá. Beleza? Bom, a questão aí é a seguinte. Deixa eu ver se consigo. Acho que é aqui, né? Dá para arriscar, não? É aqui. Agora ficou legal. Então, olha só. A questão aqui é a seguinte. Você lê a questão. O que ele fala para vocês aí, né? Após comprar um chuveiro elétrico, uma lâmpada fluorescente e a sua casa, uma página faz a seguinte pergunta. Por quanto tempo essa lâmpada precisa ficar acesa para consumir a mesma quantidade de energia elétrica de chuveiro em um banho de 12 minutos? Olha só, banho de 12 minutos, tá certo? Para a pergunta, consultou a embalagem e verificou esses valores aí, tá vendo? Olha aí a lâmpada. A lâmpada, ele deu para vocês o valor da potência, consegue ver o valor da potência aí? Nesse caso, 20 watts. E para o chuveiro, ele deu a potência de 7.500 watts. Consegue ver ou não? Veja que as potências são diferentes. Tudo bem? Tá. O que ele pergunta a resposta, né? Quanto tempo ela vai ficar ligada? O que ele quer saber? Ele quer saber quanto tempo a lâmpada fica acesa para consumir a mesma energia elétrica do chuveiro. E aí, moleza. Se você sabe que a energia elétrica é a mesma, você parte para a igualdade das energias. A energia elétrica na lâmpada e a energia elétrica, nesse caso no chuveiro, são iguais ou diferentes? Iguais. E aí você pode usar essa igualdade para resolver. Só que na igualdade você tem que substituir em cada lado a equação da potência. A equação da energia elétrica. Que é energia elétrica? Potência vezes tempo para a lâmpada. E para o chuveiro, potência do chuveiro multiplicada pelo tempo do chuveiro. Aí você pensa, pô, mas eu posso usar a igualdade sempre? Pode. Ele não fala que a energia vai ser a mesma? Olha lá. Por quanto tempo vai consumir a mesma quantidade de energia, correto isso, do chuveiro? Aí ele deu uma potência, deu. Para a lâmpada, quanto é a potência? 20. O tempo eu não conheço. Para o chuveiro, qual é a potência? 7.500. Aí o detalhe, não precisa mudar a unidade não, porque aqui está o watt e aqui está o watt. E o tempo é a mesma coisa, está em minuto, deixa em minuto. Está aí, ó, 12 minutos. Aí o resto é matemática, né? Cancela 0 de um lado com 0 do outro. Esse 2 aqui, ó, simplifica com 12, que sobra quanto? 6. E aí o resto é com vocês, dá quanto aí? Vai ficar 750 vezes 6. Quanto é 750 vezes 6? Coloca o 0 aqui, vai 30, vão 3, 42 e 3, 45. Então você vai ter um tempo equivalente a quanto? 450 minutos. E aí você vê se tem... mas ele quer em hora. E aí se ele quer em hora, dá quantas horas isso? É só você lembrar que minutos são quantas horas? Uma hora são quantos minutos? 60. Aí o que você faz? Divide por 60. Quando você dividir por 60, isso aqui vai dar quanto? 75 horas. Beleza? É isso. 75 horas, qual alternativa que você marcaria? Letra D de bola. Tudo bem? De boa para vocês alguma pergunta em relação a isso? Compreenderam? Todo mundo compreendeu? Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui rapidinho. Um monte. Bernardo, Ana. Ana Castela. Eita, a nossa aula está concorrida hoje. Tudo bem? Posso fazer outra ou não posso? O que vocês acham? Beleza. Não está aparecendo aqui do lado. Deixa eu ver se dá para diminuir aqui. Não. Bom, continuando então. Essa próxima aí, esquece, não é legal. Essa aqui já foi feita, né? A número já foi feita, não é isso? Beleza, vamos fazer só as principais. Beleza, é isso. Essa número... Ó, essa aqui é legal. A número 1. Posso fazer, não posso? Ele fala assim para vocês, vai lá. Uma pessoa tocou os polos de uma bateria de um automóvel que possui uma diferença potencial de 12 volts. Lembra, U igual a 12. Com suas mãos, considerando que na situação a resistência elétrica seja de 4 kg. Lembra quanto vale o quilo? Quilo é 10 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 1000. Lembra disso?
4 kg é a mesma coisa aqui, 4.000 ohm, beleza? A corrente elétrica que percorre o corpo da pessoa é... Bom, vocês têm a resistência e tem a DDP. Lembra como calcula a corrente elétrica que passa pelo condutor? I é igual a U sobre R. Nesse caso, vai ficar aqui para nós 12 dividido... Aqui, ó, 4, vou colocar assim, ó, 4 vezes 10 elevado à terceira. Beleza? 4 vezes 10 elevado à terceira. Aí 12 e 4 você faz a conta, dá 3. Aí o 10 à terceira passa para cima, fica menos 3. E aí você lembra, quem é o 10 a menos 3? Lembra disso? É o milho. Lembra, o milho, que é o Mzinho, tem o valor de potência. 10 elevado a quem? A menos 3. Tudo bem? E aí, se dá 3 miliamperes, qual alternativa você marca? Letra B de bola. Tudo bem? Compreenderam? Tem mais alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar para lá. Beleza. Fernanda, entendeu, Fernanda? Maravilha. Posso fazer outra? Então, bora outra aqui. Essa aqui também coloquei, mas não vou estudar não. Beleza. Essa número 4, ela é boa para número 4. Muito boa número 4. Tá certo? A número 4, ele fala de uma neurotransmissão no organismo humano. Aí ele dá um monte de texto aqui, né? Ele fala que a DDP é da ordem de 10 a menos 3, que a corrente elétrica é da ordem de 10 a menos 12. Tudo bem? Beleza? Aí constrói esse gráfico aqui. Bom, a partir desse gráfico, o que ele quer que você faça? Que você calcule a resistência do sistema. Uma coisa importante para vocês é que essa corrente elétrica ele não colocou, mas essa corrente elétrica é da ordem de 10 elevado a menos 12. Isso quer dizer que você vai ter que pegar os valores da corrente e colocar o 10 a menos 12. Mas aí é fácil. O que tem que fazer? Nesse gráfico, pegar um ponto do gráfico que tenha tensão e corrente elétrica. E o melhor ponto seria esse último aqui, lembra? Para esse último ponto, qual é o valor da corrente? Da DDP e qual é o valor da corrente elétrica? Usa esses valores e pronto, chega onde você quer. É a resistência que ele quer, então U é igual a R U sobre I, né? Então, quem seria o U? Aí você já vê lá para o último ponto, a DDP é 140, mas presta atenção, que tem esse milho aqui, ó. Então, é 10 elevado a menos 3, presta atenção nesse termo, tem que multiplicar por 10 a menos 3, e a corrente elétrica é 10. Aí, ó, 10 elevado a quem? Menos 10 vezes 10 elevado a menos 12, certo? Ó, 0 do 140 cancela com 0 do 10. E aí sobra quanto em cima? 14. Pega o 10 a menos 12, passa para cima, fica mais 12. Então fica mais 12 vezes menos 3. Dá 10 elevado a quem? A nona. 10 a nona tem nome. Qual é o nome do 10 a nona? Lembra? É aquele famoso giga. Quem é o giga? É o Gzão e ele vale quanto? 10 elevado a nona. Então vai ficar 14 gigaohm. Beleza? Compreenderam ou não compreenderam? Qual é a parte? Tá, no gráfico. Você observa que tem vários pontos no gráfico, né? Mas quando você traça uma reta, você vai ter que usar os pontos para qual você tem os valores de tensão e corrente elétrica bem definidos, tá bom? Então tem vários pontos. Tem esse primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Mas qual deles tem a tensão e resistência, tem tensão e corrente bem fácil de enxergar? O último. Consegue ver o último aí? O último ponto você tem bem definido a corrente que é 10 e a tensão que é 140. Os outros não. Por exemplo, esse primeiro, qual é o valor da corrente? É abaixo de 2. E a tensão é 20. Não fica legal, né? Os outros é a mesma coisa. Então, tirando os valores do gráfico, você observa que o melhor valor de todos é esse último mesmo, onde você tem bem definido corrente e tensão. Aí você tem a corrente, a DDP, joga na equação da resistência U sobre I. Tudo bem? Qual é a DDP? Aí eu vejo no gráfico, 140. Qual o valor da corrente? Vejo no gráfico, 10 também. Tá bom? Aí você vai substituir os valores na equação. 140, 10 a menos 3, que é do milho aqui, ó. Lembra que esse milho é 10 a menos 3, então fica assim, volts, correto? Tudo bem? E o outro 10, só que lembra que tem que multiplicar por 10 a menos 12. Você cancela um 0 com 0, joga o 10 a menos 12 para cima, né? Isso aqui fica 14
Fica 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 12, né? Então, 14 vezes 10 elevado a nona. Quem é 10 elevado a nona é o G. Compreendeu? Sim. O texto, bem aqui no texto, volta aqui, ó. O texto ele fala que a corrente é da ordem de 10 a menos 12. Só que ele não colocou no gráfico. Isso foi uma falha dele. E você tem que pôr, tá bom? Então, por exemplo, se eu coloquei essa questão, você sabe que tem que consertar isso daí, né? Deixa eu ver o que está querendo entrar aqui. Dieguinho. Compreenderam? Tudo bem para vocês? Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Bora outra? O que vocês acham? Então, bora outra. Deixa eu ver outra bem legal para vocês. Bora pegar os resistores? Vamos passar. Essa 5 é boa. Muito boa essa 5. Eu tinha dito que ia resolver para vocês ela. Vamos resolver de novo. Assim, um ferro de passagem está colocado a etiqueta com mostra figura, tá vendo? Quando estiver funcionando nas condições indicadas, o ferro será percorrido por qual corrente elétrica? Ele quer que você diga qual o valor da corrente elétrica. Para isso, tu tem que olhar nessa etiqueta aqui. E nessa etiqueta, tu consegue ver algum valor que ajude na solução? Consegue, ó, bem aqui, ó, 120 volts. E bem aqui, escondidinho aqui, ó, 1.200 watts. Consegue ver isso? Esse aqui é DDP. E esse aqui é o valor de quem? Da potência. Então, tu já tem só nessa etiqueta DDP e potência. E aí, se tem DDP e potência, que equação usaria para calcular a corrente? Aí lembra a equação do π. Na equação, qual é o valor da potência? 1.200. A corrente eu não conheço, e a DDP? 120. Aí você cancela de lá, cancela daqui, né? Vai dar quanto corrente elétrica? Cancela esse cara com esse cara. Pode falar. Sempre. Lembra, DDPU aparece em volts, tá? A potência aparece em que unidade? Fala aí. O watt. A corrente elétrica aí aparece em que unidade? Ampere. A resistência aparece em que unidade? Fala então mais. Ohm. Beleza? Essas são as principais. Vocês vão ter que memorizar todas, tá bom? Cada uma delas tem uma unidade. Você tem que olhar isso no texto. Então, para esse caso, 10 amperes, qual é o valor? Letra A. Todo mundo compreendeu? Vocês têm... Fala alguma coisa aí, eu fico tão sozinho aqui. Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, faça aí para os colegas, tá? Que aí alguém tá com o áudio ligado. Já vai me dar uma força, tá bom? Camila saiu do grupo, foi? Sim, Sofia. Então, vamos lá, Sofia. A ideia aí é calcular a corrente elétrica no ferro de passar, beleza? Só que, para calcular a corrente, você vai precisar de valores, tudo bem? E aí, que valores você tem? Aí, tu tem que olhar a etiqueta. A etiqueta do ferro de passar, ela fornece alguns valores que são importantes para você, tudo bem? E quais são os valores? Aí você vai ter que olhar na etiqueta e reconhecer. Por exemplo, na etiqueta, ele deu esse 120 aí, não deu? Olha aí, esse 120 já sabe que é DDP. E na etiqueta lá dentro ele deu, ó, 1.200 watts, ó. Tá enxergando aí? E se deu esse 1.200, já sabe que é a potência. Então, nessa etiqueta que ele deu para você do ferro, ele deu dois valores, potência e DDP. E aí vem a pergunta, você quer calcular a corrente? Que equação você usaria? No caso, a única equação que envolve corrente e DDP. E potência, né? Que seria a própria equação do π. Pega os valores da potência aqui, ó, 1.200, da DP, 120, substitui e faz a conta. Tudo bem? Ou não? Perguntas? E aí, Sofia, compreendeu agora? Ela entendeu? É que eu não estou conseguindo. Beleza. É a Júlia que está falando, né? Essa daqui não é legal, não. Também não. Faz fácil depois, tá? Eu não lembro. Deixa eu ver assim. Não vai dar pra gente fazer todas, que eu quero chegar também numa parte do Everson.
Essa daqui... Não, foi. Pois é, vocês mandam para mim no WhatsApp que eu resolvo. Bora fazer umas de resistores? Tudo bem? Calma que eu tô escolhendo uma que bacana para você. Eu tenho que lembrar essas paradas. Estou ficando velho, estou esquecendo que eu coloco na prova de vocês. Essa aqui é boa. Número 1. Começa com essa daqui. Questão de resistores. Tudo bem? Ele fala assim para você, no chuveiro de uma resistência, cuja tensão é 110 volts, olha atenção. A resistência elétrica é dividida em duas partes, ó, R1 e R2, está vendo aí? De modo que a chave seletora está na posição inverno e a potência dissipada pelo chuveiro é máxima. Tudo bem? Posição inverno, presta atenção nisso. Nesse contexto, determine, letra A, a resistência equivalente do circuito quando a chave está nas posições A, B e C. Bom, aí você vai ter que lembrar, a chave está na posição A. Quando a chave está na posição A, o que acontece? Fala aí. Você só tem um resistor ligado. Que resistor é esse? É o resistor R1. Consegue ver? Então, na letra A, quando está na posição a resistência é a resistência para a qual o circuito está conectado, que nesse caso está ligado a esse fio. Vai passar corrente pelo resistor 2? Nesse caso não, né? A corrente elétrica vem, passa pelo R1, chega aqui, passa por esse fio que não tem resistência e volta para a bateria. Então, quando está ligado na posição A, qual é o valor da resistência? 5,5 ohms, beleza? Mas aí, o que o cara fez? Ele pegou esse daqui e ligou no ponto B. E a pergunta que eu faço é, o que acontece quando você liga aqui para nós na posição B? Bem, o ponto B não está ligado a nada. Consegue ver isso? O ponto B está ligado a algum fio? Não. Se não está ligado a nenhum fio, já sabe que a resistência vai ser igual a quanto? Certo. Aí você pensa, pô, mas toda vez é assim? Toda vez não, né? Sempre. Tudo bem? Aí você fala, mas agora vai estar ligado ao ponto C. Então liga no ponto C. Quando você ligar no ponto C, observa que esse ponto C permite a ligação do fio todo. E se permite a ligação do fio todo, a corrente elétrica, quando está no circuito, vai passar pelo R1, vai passar pelo R2 e vai voltar para a bateria pelo polo negativo. Resultado, quando estiver no ponto C, tem quantos resistores ligados? 2. Isso aqui é uma ligação série ou paralelo? Em série. E você vai ter que somar ou subtrair os dois. Nesse caso, somar. 5,5 mais 5,5 vai dar quanto aqui? Dá 11, né? Vou apagar aqui. 11. Beleza? Tudo bem? A letra B não precisa não. Só o que interessa pra gente é essa letra A. Beleza? Isso que interessa pra gente. Certo que vocês me entendem. Então, nesse caso, a letra C, qual a resposta para ela? 11 ohms. Entenderam? Fechou para vocês? Sim ou não? Ah, garoto. Quem foi que respondeu? Foi o Miguel? Acho que foi o Miguel. Beleza. Bora outro. Posso passar outro? A Sofia entendeu? Entendeu, Sofia? Ela falou que sim, ela falou que não. Beleza, Sofia. Bora outro. A Pietra tá na sala? Tá na aula? Então, vamos lá. Vamos fazer essa outra questão número 1. Mas vamos fazer somente as letras A e B, tá bom? Essa é número 1. Somente A e B. Aí, ó. Ele fala assim para vocês. Para iluminar o salão de festas foram instaladas 5 lâmpadas de resistência, olha lá, 550 ohm, conforme a figura. Olha a figura, olha a figura. É uma figura onde todas as lâmpadas estão em série paralelo. Paralelo. Consegue ver que estão todos ligados entre os meios de nós? 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. Beleza. A letra A determina a resistência equivalente. Lembra, as lâmpadas são todas iguais a R, não é? E se são todas iguais a 550, como é que você faz para calcular a resistência total do circuito? Pega o valor de uma, que é 550, divide pelo número de iguais, que nesse caso 5. Vai dar quanto aqui? 10 ohms.
Só isso. Somente isso. A letra B. A corrente que passa por cada lâmpada. E aí, moleza. Não é tudo numa ligação paralela? Paralelo, a DDP é a mesma, né? Então, lembra, qual vai ser a DDP na lâmpada 1? 220, na 2, 220, na 3 e assim por diante. Nesse caso, se eu quiser calcular a corrente elétrica numa lâmpada, eu vou ter o valor da corrente elétrica em todas elas, porque lembra que isso aqui é uma ligação paralela. Na ligação paralela, cada lâmpada tem a sua corrente. Como elas são iguais, a corrente elétrica vai ser a mesma. E como é que você vai calcular essa corrente elétrica? Moleza, né? É só pegar U, dividir pelo R. Quanto a DDP? 220. Qual o valor da resistência? Nesse caso, 550. Dá quanto isso? 2,22 dividido por 55. Simplifica por 11. Pode falar. Mas na 220 que está aí. Por que 110? É 110, né? Então pronto. Muito obrigado. 110 aí conta. Obrigadinho. 110. Beleza? E aqui vai ficar simplificando por 11, né? Por 11 vai ficar quanto? 2 sobre 5? Vê se é isso. Quanto é 2 quintos? 0,4 ampere. Resultado, qual a corrente que passa em cada lâmpada? 0,4. Agora, qual a corrente total que entra no circuito? Essa é boa. Ó, a corrente foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Qual vai ser o valor da corrente total no circuito? Vai ser 5 vezes 0,4. Dá quanto aqui? 2 amperes. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Alguém quer entrar, eu acho, na sala, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Cadê? Eita, Matheus, José Carlos, Luiz Carlos. Beleza. De boa, pessoal? Tudo bem? Bora atrás de outro. Ah, essa aqui é legal. Eu lembro que eu resolvi essa questão para vocês. Bora ver a número 2. As figuras a seguir representam dois circuitos elétricos projetados para diferentes projetos, considerando R1 e R2 sejam diferentes. Presta atenção nisso. R1 e R2 são o quê? Diferentes. Beleza, é isso? Em qual dos circuitos eles estão submetidos à mesma diferente potencial? Bom, aí você vai ter que olhar os dois circuitos. Tudo bem? Bora para cá. O primeiro circuito é uma ligação séria ou paralela. Aí é com vocês. O primeiro circuito é uma ligação em paralelo. E aí, qual é o bizu do paralelo? Paralelo U, mesmo U. Então, se a DDP aqui no circuito for U, qual a DDP no resistor R1? U. No resistor R2? U. Aí você pensa, professor, mas se eles forem iguais, é a mesma coisa? Mesma coisa. É uma ligação paralela, como a paralela DDP é a mesma. Agora, o circuito 2 já é uma ligação em série. Se é uma ligação série, lembra, a DDP é dividida, mas a DDP depende da resistência. Observa, DDP e resistência são diretamente proporcionais. Tudo bem? Nesse caso, ele fala que R1 é diferente de R2, certo? Então, a DDP vai ser dividida, mas ela vai ser dividida em partes iguais ou diferentes? Diferente. Então, a DDP no primeiro vai ser diferente da DDP no segundo. Tudo bem? Agora, e se os resistores R1 e R2 fossem iguais? Aí, o que você teria que lembrar? Que na ligação em série, ele vai ser dividido, certo? Só que, como os resistores são iguais, essa DDP vai ser dividida em partes iguais. Beleza? Como os resistores são iguais, a DDP no primeiro e a DDP no segundo vai ser a mesma. Só que você vai ter que lembrar que a soma das duas vai dar o valor da DDP total. Resultado, se é uma ligação paralelo, a DDP é a mesma. Não importa o valor dos resistores. Se é uma ligação em série, a DDP só vai ser a mesma se os resistores forem iguais. Tudo bem? Então, qual deles tu tem a mesma DDP? Só no primeiro. Então, qual seria a resposta? Letra A. Compreenderam ou não? Todo mundo compreendeu?
O que você não entendeu? Repete para mim. Fala para mim. Não, tudo cheio de papo que tu entendeu alguma coisa. Não mente pro tio. Fala aí. Primeiro, tu entendeu que a primeira ligação é paralela? Então, tu tem que lembrar a teoria. Se é paralelo, a DDP é a mesma. Deixa eu ver quem está querendo entrar rapidinho. Aí eu aproveito e explico de uma vez só, tá, João? Rapidinho. Luísa. O que foi, Ana Castela? Qual a dúvida? Vamos lá. Todos, presta atenção. Primeiro, vocês compreenderam que aqui é a primeira situação, uma DDP em paralelo? Sim, né? Então, se é paralelo, você tem que lembrar que independente dos resistores, a DDP sempre vai ser a mesma, certo? Feito? Então pronto. Então eu já sei que no primeiro circuito, com a ligação paralela, a DDP no primeiro e no segundo vai ser a mesma. Tudo bem? A DDP no primeiro e no segundo serão as mesmas porque é uma ligação paralela. Mas na ligação série, lembra que a DDP é dividida? Só que a DDP vai ser dividida dependendo dos resistores. Lembra, a corrente elétrica é a mesma na ligação série, certo? Mas a DDP é dividida. Se a DDP é dividida, você vai ter que lembrar que ela vai ser dividida proporcionalmente ao resistor. Resultado, o resistor maior vai ter uma DDP maior, o resistor menor vai ter uma DDP menor. Não é uma ligação séria isso aqui? Os resistores são diferentes, então a DDP vai ser dividida em partes diferentes. A DDP no primeiro vai ser igual a DDP no segundo? Não, não vai ser. Isso quer dizer que a DDP só é a mesma no primeiro. Lê o texto lá em cima, olha lá. Ele quer saber em qual dos circuitos os resistores são submetidos à mesma diferença de potencial. Quando a DDP é a mesma? Na ligação paralelo, sempre. Na ligação série, como a DDP é dividida, ela só vai ser a mesma se os resistores são iguais. Tá bom? Se os resistores são diferentes, como a questão está dizendo, a DDP vai ser diferente. E aí? Compreenderam ou não? Beleza. João, compreendeu? Rapaz, foi pênalti para alguém aqui. Foi pênalti para a França. Arranjaram pênalti para a França. Que droga. E esse aqui? Esse aqui não foi legal, não. Legal, sei não. Tudo bem? Vamos seguir. Posso? Pode falar. Mas não foi pênalti, não. Vamos rezar para que não seja. Bom, até aqui tudo bem? Vamos fazer, não dá para fazer todos, vamos escolher algumas, tá bom? Essa aqui já fizemos na sala de aula, né? Essa primeira, essa questão de cálculo da resistência. Beleza, então vamos passar, podemos passar, né? E essa aqui foi feita? Acho que não, né? Então vamos lá? Lembra como resolve? O que vocês acham? Lembra? Vamos lá. Então bora resolver? Primeiro circuito, tem que resolver, tem que reconhecer ligações série e paralelo, certo? Na letra A, olhou? Aqui embaixo tem uma ligação série ou paralela? Série. Aqui em cima, consegue ver que tem outra ligação série? Então tem que resolver. Logo de cara você enxerga duas ligações sérias. Então resolve. Essa primeira deu quanto? 30. E a de cima deu quanto? 30. Agora lembra, se eu resolver a série, obrigatoriamente o próximo tem que ser o quê? Paralelo. E aí, tem paralelo? Tem. Essa resistência de cima e essa de baixo, se você prestar atenção, estão em paralelo. Essa de cima vale quanto? 30. A de baixo vale quanto? 30. Beleza? É isso. Aí você faz 30 com 30. Quanto é 30 com 30? Fez os dois em paralelo, são dois iguais ou diferentes. Pega o valor de um, que é 30, divide pelo número de iguais. Dá quanto aqui? 15. Aí esse 15 do paralelo tem que estar em série com alguém. E vai estar em série com quem? Com o que você não mexeu ainda, que é esse resistor de 20. Ó.
No lugar de todos esses caras sobrou um de 30. E nesse caso eles ficaram ligados em série ou paralelo. Aqui para nós a última ligação série. Em série, essa resistência total vai ser igual a quanto? 35 ohms. Fechou ou não? O que vocês acham? Todo mundo compreendeu? Muito boa. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas a letra B, ó. Essa questão é ótima. Melhor que ela, letra B. Ele errou o pênalti? Ou não teve pênalti? Tô te falando, rapaz. A França hoje fala mal do Brasil. Vamos lá. E aqui? A letra B, como que faço? Resolve. Olha para a figura, resolve série paralela, não é? Quem tem paralelo? Olhando aí. Quem tem série? Acho que ninguém, né? Mas aqui, ó, eu enxergo dois em paralelo, não enxergo? Enxergaram 60 com 30? Resolve logo. Dá quanto isso aqui? 30 vezes 60. 30 mais 60. Vai dar quanto aqui? 20. Resolvi o paralelo. Depois que eu resolvi o paralelo, o que tem que lembrar? Que o próximo passo tem que ser o quê? Série. Tem resistor em série aí? Tem, não tem? Ó, esse 20 que você resolveu está em série com 70 que já tem. Ó. Tudo bem? Os outros dois você repete. Pode repetir ou não? Bom, agora o que eu faço? Aí é legal, né? Moleza. Agora o que eu faço? Eu pego esses dois que estão em série e resolve logo. Essa série vai dar quanto? 90. E aí é que está a questão. Depois que eu resolver a série, tudo fica em paralelo. Não sei se você concorda comigo. Mas quando você pegar e resolver essa série, dá só uma olhada. Você observa que tudo vai ficar em paralelo. Fechou? Então dá só uma olhada para cá. Assim, assim. Ó. Vai ter esse 90 por cima, esse 90 pelo meio e 90 por baixo. 90, 90 e 90. Vai dar uma resistência total que vale quanto? 90 por 3. Dá quanto aqui? 30 ohms. E aí, fechou? Posso passar para outro? Alguém tem alguma dúvida? Tem certeza? E esse aqui? Gol da França, droga. Esse aqui? Olha para a figura, olhou? Logo de cara você enxerga sério paralelo. Aqui, ó. Sério. 25 com 50. Dá quanto aqui? 70, né? É isso mesmo? É, acabei de ver. Deve estar ligado aqui, eu tô vendo. 60. Então vai ficar 60 em paralelo com quem? Com 40. Resolver a série. O próximo deve ser o quê? Paralelo. Esse 60 não vai estar em paralelo com 40? Dá quanto isso aqui? 60 vezes 40. Isso, garoto. 60 mais 40. Vai na calculadora, deu 24. Resolver o paralelo. Qual é o próximo passo? Série. Observa que esse 24 está no mesmo fio do outro 26 que você tem, não é isso? E os dois, consegue ver que está em paralelo com esse aqui de cima, que é o 50? Aí vai lá, você vai e... Deixa eu mudar aqui. E resolve logo essa ligação série que você está vendo. Vai dar quanto aqui? 50. E a nossa última ligação é uma ligação em série ou paralelo aqui? Paralelo. Resolve o paralelo, são dois iguais, vai ficar 50 por 2. Aí você vai na calculadora. Dá quanto a resistência total? 25. Fechou? Sextou? Posso outro? Ah, olha aí, essa é a parte que eu queria chegar com vocês, que é a parte de curto-circuito. Empatou. Droga, não empatou. Voltei. E aí, foi? Pô, o cara tá impedido. Posso passar? É, eu vi. Tô vendo aqui. Droga. E o próximo? E essa aqui? Essa é boa.
tem curto-circuito, não tem? Vamos lá. Calma, Miguel. Olhou para a figura. O que você enxerga? Vamos resolver? João, posso resolver a questão, João? Obrigado. Obrigado. Olhando para a figura, olhou? Logo de cara, 2 resistores. Sério paralelo? Paralelo, 20 com 20, né? 20 por 2 dá quanto? 10. Só que aqui no meio, ó, tá vendo aqui no meio? Você tem esse fio do meio que não tem resistor. O que você tem que lembrar? Que se esse fio do meio não tem resistor, ele vai deixar passar a corrente elétrica pelo resistor 30 e por outro resistor que é 50. Aí você, pô, mas pois é, né? Não vai deixar. Por que não vai deixar? Vamos lembrar a teoria? Lembra, a corrente elétrica entra no circuito, não é? Quando chega nesse nó, ela percebe que tem 3 fios para seguir. Só que o fio do meio não tem resistência, então ela vai passar toda pelo meio. Ela não passa pelo 30 e não passa pelo 50. Ela chega aqui, sobe e passa por esses 2 resistores que estão em paralelo. Isso aqui é aquela parada do curto-circuito. Você tem nós iguais aqui, ó, C e C aqui embaixo e C aqui do lado. E C aqui do lado também, ó. São 4 nós iguais. Lembra, quando você tem um resistor ligado a nós iguais, não passa corrente por ele. O que acontece com ele? Morre. Morre o 30, morre o 50, quem sobra 10 e o paralelo, que dá 10. No final, esses dois vão ficar ligados em série ou paralelo? Em série. Qual vai ser o valor da resistência total? 20. Compreenderam ou não compreenderam? Pois é, mas tem que ver se vai passar corrente por esse fio, né? Que às vezes o fio não gera curto-circuito, né? Mas como a prova só vai até curto-circuito, então quando aparecer, gera. Agora ver outra aqui. Posso passar para outro? Outro aqui. Ó, por exemplo, esse aqui. Ó. Esse é legal. Ó, esse 2 aí. Ele quer saber a corrente elétrica que passa em cada resistor. Só que para isso tem que saber como a ligação é feita. Lembra? Tem muito fio. Começa marcando os nós. Tem quantos nós? 1, 2, 3, 4. Dá nome aos nós. Primeiro nó está ligado ao ponto A. Não tem resistor, você chama de A. O último nó está ligado ao ponto B. Não tem resistor no fio, você chama de B. Agora, B, o segundo nó, está ligado ao ponto B por esse fio que não tem resistor. Então, aqui também vai ser B. O terceiro nó está ligado ao ponto A por um fio que não tem resistor. Então, aqui vai ser A também. Resultado, todos os resistores 30, 30 e 30 estão ligados já para B. Ó. A para B, A para B e A para B. Fechou? Isso quer dizer o quê? Que todos ligados já para B estão numa ligação séria ou paralelo? Paralelo. Então, você vai ter, nesse caso, ó, fios que não têm resistor. Tá vendo, Júlio? Não estão gerando curto-circuito. Eles estão fazendo com que esses 3 resistores fiquem em paralelo. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Nem sempre o fio sem resistor é curto-circuito. Nesse caso, são 3 iguais ou diferentes? Iguais. Qual o valor da resistência total? 30 por 3 dá quanto aqui? 10 ohms. Agora, a DDP total não vale 60? Então, se a DDP total vale 60, qual a DDP... não é aqui. Qual a DDP... Eita. Fiz alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo? Ah, não, tem que ver aqui. Acho que é isso, né? É isso. Aqui. Aí, nesse caso, todos estão em paralelo, não estão? A DDP total vale 60, então vai ser 60 em todos os resistores, porque é uma ligação em paralelo. Lembra disso? E se é uma ligação paralela, como é que eu faço para calcular a corrente elétrica em cada um? U sobre R, 60 por 30. Dá quanto isso aqui? 2 amperes. Qual a corrente elétrica no resistor 30? 2. No segundo, 2. No terceiro, 2 amperes. Tudo bem? Porque, olha, dá uma olhada. Todos os resistores estão ligados entre os mesmos nós. Você compreendeu a numeração dos nós? A nomenclatura? A, B, B? Então, se você entendeu, cada resistor desse está ligado de A para B. Ó. A para B e A para B são 3 fios diferentes.
Se são 3 fios diferentes de A para B, os 3 estão em paralelo. Tudo bem? Acho que tem alguém querendo entrar, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Quem é? Ih, a Yara saiu. Puxa. Tudo bem? Perguntas? Deixa eu ver se tem outro por aqui. Até o Karl Marx está entrando. Esse Karl Marx é bom. Esse aqui é legal, né? Não é legal. Né? Pra cá, pra lá, pra cá. Yara e Daniela. Tudo bem? Fala, cara. Bom dia, boa tarde. Então é isso. Acho que é isso. De Física 3, a gente vai precisar disso aí, tá bom? De boa pra vocês? Perguntas? Tá, agora bora dar uma olhada na parte do Everson. Na parte do Everson, o que você vai ter que fazer? Eu acho que eu vou abrir o livro. Posso abrir o livro para você rapidinho? Eu vou só parar um pouquinho a apresentação, tá? Para compartilhamento, para ninguém ficar vendo minhas senhas. Bom, até aí tudo bem? Perguntas, dúvidas? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, tá? Eu vou abrir o site, vocês. Aqui. E aí a gente vai entrar na parte do Everson para dar uma olhada no que ele pode ter colocado, tá? Primeiramente, vocês sabem que... Errei. Deixa eu colocar aqui alguma